Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula de História, retornando ao nosso capítulo 4 de Grécia Antiga. Nós vamos falar sobre Atenas. Lembra que nós começamos lá no final da nossa última aula, a professora falou que ela ia trabalhar com duas polis gregas. Quais são essas polis? Esparta e Atenas. Então, eu dividi. Essa primeira aula nós vamos falar sobre Atenas, a importância de Atenas, modelo político, como foi, como surgiu, Atenas. E na próxima aula eu vou falar de Esparta. Então nós temos duas polis gregas, falam grego, têm a mesma língua, a mesma religião, porém são autônomas quando a questão é política. Tá? Atenas, ela tem um modelo político e Esparta tem outro modelo político, outra forma de classe, de como é a sociedade. Elas têm um pouco de diferenças, porém são gregas, mantêm a mesma religião, a mesma língua falam, porém tem modelos políticos diferentes e uma sociedade um pouco diferente, diversificada uma da outra. E é importante também ressaltar que Atenas e Esparta são duas polis que durante a história da Grécia Antiga elas vão guerrear a favor dos gregos. Quando há um interesse, elas vão se unir, porém elas também vão guerrear entre si. Tá? Porque elas tinham diferentes interesses. Então, quando elas tinham um interesse comum, elas se uniam. Quando elas tinham interesses diferentes, elas poderiam guerrear entre si. Tá? Isso acontecia muito com as polis gregas. Elas se uniam quando havia um interesse comum e muitas vezes elas guerreavam entre si quando cada uma tinha um interesse diferente. Ok, galera? Então, vamos começar. Qual era o modelo político em Atenas? Atenas, ela é o berço, eu botei até aqui, berço da civilização ocidental. Atenas, ela vai começar com uma oligarquia, tá? Que é um modelo político. Quando começa lá nos Genos, que são aquelas pequenas comunidades familiares, lembra que nós falamos lá na nossa aula anterior, esses pequenos genos, eles vão se unir e eles vão montar uma oligarquia, que é o quê? É o governo para poucos, tá? Então, aquelas famílias, aquelas comunidades que seriam as mais poderosas, elas iriam comandar Atenas. Durante muito tempo foi um modelo oligárquico. Nós vamos ver aqui com as reformas políticas, calma, a gente vai chegar lá. Esse modelo político mudou. Então, por que a gente diz que Atenas é o berço da civilização ocidental, a nossa civilização, tá? Porque Atenas, ela tem um diferencial de Esparta, é um modelo político. Qual é esse modelo político? A democracia, tá? Que é o governo do povo. Agora, uma pergunta: democracia de Atenas naquela época é a mesma democracia que é feita hoje no Brasil? Não, não é. Por que não é? Porque Atenas é um modelo dessa democracia. Hoje, todos nós aqui no Brasil somos considerados o quê? Cidadãos brasileiros. Nós fazemos parte dessa nação. Aqui em Atenas é um pouco diferenciado. Vou chegar lá, tá? Vou explicar agora também. Atenas, ela vai ter um comércio, que isso vai ajudar muito essa questão da democracia. Vou chegar lá. Atenas, ela fica numa área montanhosa. Então, essa área montanhosa, ela vai estar cercada muito pelo mar, principalmente o mar Mediterrâneo, que na antiguidade é um dos mares mais importantes do mundo, tá? É um mar que vai ter o escoamento de produtos, vai ligar com o
culturas, entre outras, cidades, o mar Mediterrâneo ele vai fazer esse papel fundamental. Só que como ela era de uma área montanhosa, ela tinha poucas terras férteis, tá? Tá lá no seu roteiro, que eu tô enviando junto com essa aula, tá lá bonitinho no roteiro, tá, gente? Não se liga muito no quadro, vamos junto comigo aqui no quadro, mas lá no seu roteiro, que você vai transcrever para o seu caderno, tá lá no roteiro, tudo isso que eu escrevi aqui no quadro, tá, gente? Não precisa ficar preocupado dando pause no vídeo para escrever, não, tá no caderno, vai estar junto com o seu roteiro de aula que eu tô mandando junto com o vídeo. Então, essa área pouco fértil é um diferencial de Esparta. Esparta já vai ter um solo bem fértil, mas guarda Esparta, que Esparta é para a próxima aula. Atenas, ela não tem essa fertilidade toda no seu solo. Então ela vai ter um comércio marítimo intenso, porque ela precisa de produtos agrícolas, ela vai buscar em outras polis gregas ou em outras civilizações. Então a Grécia ela vai ter um campo cultural muito forte, por causa dessas trocas culturais existentes, por causa desse comércio marítimo. Tanto é que lá vai ter o berço da filosofia. Nós vamos estudar isso também em cultura grega. Fiquem calmos, só fiquem já se acostumando com essas palavras que eu já estou falando, trazendo para vocês. A Grécia, Atenas, ela vai ter uma filosofia forte, um modo de pensar, né? Tanto é que ela é o berço da civilização ocidental. Então, Atenas, ela vai ter intensamente essa vida cultural, né? Essa troca que é feita. Então, muitas pessoas de outras polis, de outras civilizações, estavam constantemente nessa área em Atenas, tá? Nós vamos ter no grupo social, um grupo chamado metecos. Quem são os metecos? Os metecos são os estrangeiros, que havia essa necessidade de trazer mercadorias para Atenas. Os metecos ficavam um tempo, eles eram cidadãos, vou falar sobre eles agora, tá? Então, a Atenas, ela tinha esse movimento cultural forte. Isso vocês têm que guardar na cabecinha de vocês, ok? E aí eu faço essa pergunta aqui, tá lá no seu roteiro de aula. Quem é cidadão ateniense? Quem é o cidadão? No Brasil, vou fazer agora um comparativo da democracia ateniense para a nossa democracia. Todos nós somos sua mãe, seu pai, seu irmão, seus avós, seus tios. Do rico ao pobre, todos nós somos cidadãos brasileiros. Já aqui em Atenas, há um diferencial. Em Atenas, quem é considerado cidadão? Primeiro, você tinha que nascer em Atenas e seu pai tinha que ser atenienses. Então, sua mãe e seu pai tinham que ser atenienses. Se a sua mãe era espartana, você já não era mais cidadão ateniense. Então, você tinha que ter nascido em Atenas e você tinha que ter sua mãe e seu pai atenienses. Não poderia ser de outra polis, tá? Segundo, ser homem. Ter acima de 18 anos, tá? Esses são conhecidos como os eupátridas, tá? Esses eram cidadãos atenienses. A mulher era cidadã ateniense? Não. O escravo era cidadão ateniense? Não, nós vamos falar sobre os escravos. Os metecos eram cidadãos atenienses? Não. E nós vamos perceber que essa democracia, ela é restrita. Então, o cidadão ateniense, ele é homem, acima dos 18 anos, ele tem que ter nascido em Atenas e o seu pai e sua mãe ter sido atenienses. Agora nós vamos falar de como era a sociedade em Atenas, né?
Nós temos lá no topo da nossa cadeia, da nossa sociedade, nós vamos ter, eu peço até que vocês peguem aí, lembrando que todas as minhas aulas é para ter o que em cima da mesa, aonde você estiver assistindo o nosso vídeo. O livro e o caderno. Não pode esquecer, tá? Então eu vou estar lá na página 57 da nossa apostila e lá está escrito, tá? A sociedade ateniense estava organizada da seguinte forma. Aí, lá no topo da nossa pirâmide social vai estar os eupátridas. Todo eupátrida, homem acima dos 18 anos, ele é cidadão ateniense, ok? Quem é os eupátridas? São os proprietários das melhores terras, grupo formado pela aristocracia rural. Então, nessa época, gente, quem é dono de terra tem poder. Não era ter moedas, né, que era, vamos dizer assim, o dinheiro, né, daquela época. Quem tinha poder era quem tinha dono de terras. Então, quem tinha terra tinha poder. Era sinônimo de poder. Então, os eupátridas eram os ricos. Era a aristocracia rural. Por que rural? Porque eles eram donos de terras. Abaixo, o georgoi. Quem é esse? São pequenos agricultores, proprietários de terras pouco férteis. Então, aquela terra que ele tinha, ela não tinha muito valor, porque ela não era tão fértil, ela fertilizava tanto? Não. Dava tantos produtos agrícolas? Não. Tá? Onde desenvolviam uma agricultura de subsistência. Geralmente, o que é uma agricultura de subsistência? Ele planta o que ele come, tá? Ele não planta para vender, para fazer comércio, para exportar. Ele planta e ele come lá o que ele planta é o que ele come, ok? Isso é uma agricultura de subsistência. Os demiurgos, tá? É grupo formado por comerciantes e artesãos. Então, aquele cara que vai vender um jarro de barro, ele vai vender uma roupa, ele é um artesão e ele vai comercializar. Os metecos, já falei sobre os metecos. Os metecos, eles eram estrangeiros. Estrangeiros não eram considerados cidadão ateniense. Independente se ele morasse em Atenas, ele era estrangeiro, ele não era cidadão ateniense. Então, os metecos, estrangeiros ou homens livres, que atuavam como comerciantes e artesãos, tá? E tinham os escravizados. Gente, os escravizados era a base da sociedade ateniense. Vou explicar. Vamos ler primeiro. Prisioneiros de guerra ou por dívidas. Atuavam como mineiros, ferreiros, agricultores, professores e nos afazeres domésticos. Vou explicar a importância do escravizado em Atenas. Gente, o escravizado naquela época, ele é diferente do escravizado que nós sabemos que teve aqui no Brasil, por exemplo. Eles eram adquiridos, primeiro, por guerras. O que é o prisioneiro por guerra? Fui lá, guerrei com uma polis ou com uma outra civilização, ganhei a guerra. Aqueles homens que eu prendi, levo para Atenas, eles vão ser meus escravos. Mas isso não quer dizer que eles vão apanhar, que eles vão... Não. Por exemplo, se um homem fosse escravizado, ele era um professor, tá? Ele era um homem que ele transmitia o saber dele. Ele, quando chegasse lá em Atenas, ele ia ser valorizado pelo saber dele. Então, ele provavelmente ia ser professor, ele ia dar aula para o seu dono, tá? Para o governo, eles iriam utilizar o saber daquele homem, tá? Eu fui lá, escravizei, peguei por guerra um agricultor. Eu vou botar ele para trabalhar na minha lavoura. Vocês estão entendendo? Há essa diferença. Não tinha questões de cor de
pele, não era porque ele era de uma etnia, não. Ele era escravizado por causa da guerra. Outro ponto, por dívidas. Eu peguei um dinheiro com um homem ateniense, não consigo pagar a minha dívida, eu vou me tornar escrava daquele homem. Também sendo utilizados os meus afazeres. Por exemplo, sou uma artesã, sei fazer jarros. Eu vou trabalhar para aquele homem por dívidas para pagar a minha dívida. Então, esses dois modelos, não é por questão de cor de pele ou de grupo social, não. É por guerras ou por dívidas, tá? Então, Atenas, a sua base, tá? Como Atenas vai conseguindo, conquistando polis, áreas, ela vai ter bastante escravos. E esse escravo, ele vai ser a base de sustentação para o grupo ateniense. Nós podemos até observar que Atenas, os homens atenienses, eles vão trabalhar muito a questão da filosofia, do teatro, da política, né? Nós vamos ver que eles vão ter na Ágora, na praça, os debates políticos, vão levar questões, vão ter pensamentos filosóficos, muito por quê? Porque como ele tem a base escrava que vai trabalhar para ele, esse homem ateniense ele vai ter tempo para pensar, ele vai ter tempo para debater questões políticas, ele vai ter tempo para elaborar como ele vai guerrear com outros povos. Então esse homem ateniense, ele tem esse poder cultural forte porque ele tem tempo, porque alguém trabalha para ele. Quem é que trabalha para ele? O escravo. Então o escravo, ele é a base, está lá no seu roteiro de aula. O escravo, ele é a base de sustentação dessa sociedade ateniense, tá? E aí, como é que a gente chega lá na democracia, né? A Atenas, ela vai passar por muitas reformas políticas. Lembra que eu expliquei para vocês que ela começa como uma oligarquia? Aqueles genos, os genos mais importantes, as famílias que tinham as melhores terras, né, mais férteis dentro de Atenas, elas que mandavam na polis Atenas. E aí eles vão começar a observar que aquele grupo ateniense, tá? Aqueles cidadãos atenienses, eles querem voz ativa dentro da política, dentro das decisões da polis. Então eles vão começar essas reformas políticas. Ela acontece de uma vez? Não, ela vai acontecendo lentamente, gradativamente. Então, o primeiro a dar sinais dessa reforma política foi o Drácon. O que o Drácon fez? Ele elabora a primeira lei escrita de Atenas, porque a lei era só feita oralmente. Então, ele vai fixar a lei. Isso já é um modelo de quê? Ou se a lei é para todos, a lei é só para o grupo, é só para os eupátridas, a lei ela vai estar sendo elaborada para criar, porque o Brasil, quando a gente não tem no Brasil, na nossa democracia, a gente não tem um conjunto de leis que servem para todos, então vai começar aqui a modular essa democracia na Grécia. Então o Drácon ele vai elaborar a primeira lei escrita em Atenas. A lei de Drácon era uma lei bem rígida, né? Então ele queria que cada tipo de infração cometida levasse um homem ateniense ou a mulher à morte. Então ele vai passar por algum grupo vai gostar, outros não. Então o grupo, como é uma democracia, os grupos vão começar, principalmente os eupátridas, que tinham poder, né? Eram donos das terras, eles vão começar a questionar. E aí eles vão querer ter voz ativa dentro das assembleias, né? Que é conhecida como as eclésias. As eclésias, eles vão querer ter voz ativa. E aí vem o Solon, um outro, né? E ele vai acabar com essa escravidão por dívida, que era um grande problema, tá? Porque quanto tempo eu teria que pagar essa dívida? Tá? Era um questionamento.
Então, alguns atenienses abusavam um pouco daquele pagamento daquela dívida. E o Solon, ele vai trazer à eclésia mais homens. Então ele vai pegar a eclésia, que era um grupo de 9 famílias, tá? E ele vai aumentar essa eclésia para 43 mil homens atenienses. Então ali já começa a ser implementado um pouco da democracia. Porque se era um grupo de 9 famílias, agora eu tenho na eclésia. O que é a eclésia? É uma assembleia popular, é lá que vão ser debatidas as questões políticas de Atenas. Então nessa eclésia, o Solon vai aumentar para 43 mil homens. Ah, as mulheres tinham participação nessa eclésia? Não. Os metecos, que eram os estrangeiros? Não. Os escravos? Não. Quem tinha direito de participar das eclésias? Homens maiores de 18 anos, do grupo Eupátridas, e que eram o quê? Filhos de atenienses e nascidos em Atenas. Tinham que seguir essas regras, ok? Mas já é um número maior, de 9 famílias, eu passo para 43 mil homens, tá? E tem os Clístenes, que ele sim, tá? Ele vai trazer, ele vai abrir de fato esse modelo democrático. De que forma? Origem da democracia, tá? Ele vai aumentar essa eclésia, a eclésia vai ficar bem maior, eu acho que vai passar para 60 mil homens, tá? Essa eclésia, os homens vão ter cada vez mais voz ativa dentro das decisões políticas de Atenas, ok? Então ele aumenta, ele dá a origem da democracia, ele vai falar que tem que ouvir todas as partes. Só que essas partes, elas vinham das mulheres? Não. Vinham dos estrangeiros? Não. Vinham dos escravos? Não. Mas era um número maior do que 9 famílias que eram no início lá das oligarquias. Então aqui nós temos esse modelo democrático da Grécia. Então o que eu vou pedir para vocês? No final do nosso roteiro de aula, tem os exercícios da apostila. Façam os exercícios, logo em seguida eu vou mandar o gabarito dos exercícios. Qualquer dúvida, ponha lá na plataforma. Professora, estou com dúvida. Não esqueçam, acabou de assistir o vídeo, coloca o seu nome completo lá nos comentários para eu fazer a chamada de aula, ok? Para a próxima aula, qual é o conteúdo? O conteúdo vai ser Esparta. E aí nós vamos fazer o comparativo. Atenas é que modelo político? Esparta, de que forma? Como é que é a sociedade, tá? Até a próxima aula. Qualquer dúvida, coloquem lá na plataforma. Tchau, galera!